Olá, meus amigos. Bom, eu estou gravando esse vídeo, tá? Vai ser uma explicação de um vídeo anterior que eu fiz. O título do vídeo anterior chama-se Ouvindo o Silêncio das Relações. E o próprio análise desse vídeo já se explica. Por exemplo, quando eu gravo os vídeos, eu estou começando agora o canal, eu divulgo para os meus amigos, divulgo no meu status, no WhatsApp, nos grupos, né, da família, todo mundo. E eu observei que não teve comentários sobre o vídeo. E não teve a reação das pessoas, dos meus amigos, para quem eu compartilho. Então isso já é uma explicação da primeira parte do vídeo. Na primeira parte eu digo o seguinte: quando você conseguir ouvir tudo o que o outro está dizendo, mesmo ele estando de boca fechada. Ou seja, seria você ouvir a pessoa pelas suas atitudes, não apenas pela sua palavra. Quantas vezes você às vezes chega para trabalhar sem dizer nada com ninguém e de repente um colega de trabalho diz: o que você tem? O que você está sentindo? Você não comunicou nada, não falou nada com ninguém, mas a pessoa que convive com você conseguiu perceber pelas suas atitudes que algo estava diferente. Então é você observar comunicação não verbal. Isso quer dizer ouvir a outra pessoa mesmo ele estando de boca calada, de boca fechada, né? A segunda parte do vídeo diz o seguinte: quando você conseguir ouvir o que a outra pessoa está dizendo a quilômetro de distância, no pé do seu ouvido, estando de boca fechada, quer dizer a mesma coisa, mas com um grau de dificuldade maior. Vejamos. Uma pessoa, você está no relacionamento e essa pessoa diz que vai fazer uma viagem de trabalho. Só que de repente essa pessoa desaparece, não comunica que chegou, não fala onde está e de repente some do radar. Por mais que a pessoa não diga nada, vai ter uma voz gritando no pé do seu ouvido: opa, tem alguma coisa errada. E é interessante nesse exemplo, que a gente sempre pensa o pior, né? A gente sempre pensa: tá me traindo, será que tá com outra pessoa, sofreu algum acidente? A gente sempre pensa o pior, o negativo possível, que é algo que nós precisamos trabalhar em nós. Mas isso significa estar gritando, mesmo a quilômetro de distância. E eu posso colocar aqui diversos exemplos. A pessoa pode de repente, por exemplo, a pessoa diz que te ama, gosta de você está iniciando um relacionamento, a pessoa está muito apaixonada e tudo, mas a reação dela, como ela se comporta perto de você é uma, quando ela está longe é outra completamente diferente. Porque mesmo a distância não quer dizer que você vai ficar cego ou você não vai entender aquilo. Então a pessoa, por exemplo, fala uma mentira. É complicado quando se fala de relacionamento, para não ter muito julgamento. Nós temos que trabalhar esse nós para não julgar. Não estou eu querendo aqui fazer julgamentos ou nem ser um conselheiro amoroso. Mas o comportamento da pessoa, mesmo ela estando longe, às vezes revela uma mentira muito descabível. É muito incoerente o comportamento dela com o que ela diz. Então, a quilômetro de distância soa como um grito: opa, não tem nada a ver. Como que essa pessoa está se comportando? É o que eu quis dizer nessa fala. E quando você não reage, fica calmo e tranquilo, sereno, eu quero passar o seguinte entendimento. É comum, principalmente na sociedade de hoje, a gente reagir a tudo.
E uma das primeiras reações, principalmente, é o do negativo, é pensar que houve algum problema, que houve algum acidente, houve traição, e sempre pensar o pior daquele momento. E quando você se mantém calmo, tranquilo e não reage às situações, isso mostra como está o seu interior, isso mostra um controle emocional, uma paz de espírito, você está livre de ansiedades, né? Você está livre de medo, de insegurança, mostra o seu poder pessoal. Quando você começa a praticar o não reagir, é quando você começa a se voltar para dentro e como você começa a ser mais independente e viver mais você mesmo. Você começa a ter a autonomia dos seus sentimentos. E fica mais fácil o final, que diz o seguinte: quando tudo isso acontece, é porque você já consegue ouvir a voz do seu coração, ou seja, consegue ouvir as suas intuições. E o seu coração já começa a ter um diálogo com a sua razão. E esse que é o equilíbrio das coisas. Uma pessoa que é muito emocional, que só escuta o coração, ela vai se reagir demais da conta e ela vai se frustrar muito, porque você precisa equilibrar o seu coração com a sua razão, né? Se você não tiver esse equilíbrio, você vai ficar uma pessoa muito volátil, muito instável. E aí é onde é que você perde muita oportunidade de ser feliz e você perde a constância das coisas. E quando você consegue equilibrar o coração com a razão, aí você já consegue educar a sua emoção. Exatamente isso. Nós precisamos ouvir o nosso coração, o que nós estamos sentindo, colocar a nossa mente, que é a nossa razão, e se perguntar por que eu estou sentindo isso. Quando você consegue ter esse diálogo, aí você começa já a controlar suas emoções. Nesse exemplo, por exemplo, da viagem. O seu companheiro ou companheira viajou, de repente saiu do radar, você não consegue conversar mais, o celular não está online, você liga para a pessoa não atende. Então você começa a sempre imaginar o pior. Então, isso é o seu emocional. E aí quando você começa a raciocinar, não, mas eu estava a trabalho, e se lá, por exemplo, não tem sinal de celular? Se lá a operadora dele não é ruim de sinal? E se ele tiver perdido o celular? Não, isso é coisa da minha cabeça, nós estamos muito apaixonados, ele disse que estava indo para lá, ele disse que vai voltar em 2 dias, não, vou esperar, não tem nada de ruim não. E você começa a buscar uma paz interior. E quando você começa a fazer isso, a conversar com você mesmo, começa a sua razão, a sua mente conversar com o seu coração, é onde você começa a desenvolver o equilíbrio emocional. E quando você começa a fazer esse exercício constantemente, você começa a viver em paz, em harmonia com você mesmo. Esse vídeo, por exemplo, que eu gravei, ele trouxe para mim experiências maravilhosas. Por exemplo, vou revelar para vocês aqui sem citar o nome, né, das pessoas, porque eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo esse vídeo. O vídeo anterior, assim que eu lancei ele, algumas pessoas de fato não compreenderam. E aí eu fiz o seguinte questionamento. Primeira coisa veio no meu coração, né? Não, o vídeo não ficou legal, ficou ruim, o que houve, tudo. E aí eu fiz a pergunta para meus amigos: gente, comenta para mim o que vocês acharam do vídeo. Eu observei que algumas pessoas também não quiseram comentar. Algumas comentaram, ficou muito confuso. Eu não me dando por satisfeito, seria a minha mente conversando com o meu coração, as minhas emoções. E eu fiz uma pergunta mais objetiva e mais assertiva, onde eu fiz a seguinte pergunta: meus amigos, eu quero ouvir críticas. Os elogios às vezes nos enganam
e afavam o nosso ego. Mas eu preciso melhorar e desenvolver. Eu quero críticas verdadeiras sobre esse vídeo. E aí eu tive como resposta um aprendizado ótimo, magnífico. Vou citar um deles. A pessoa no grupo, que eu fiz a pergunta, disse que gostou do vídeo, mas no meu privado me mandou a seguinte mensagem: olha, Wagner, eu elogiei o vídeo no grupo porque eu acredito o seguinte, eu penso da seguinte maneira: pessoas para criticar, para desanimar a gente, para jogar água fria, já tem demais da conta. Então, se eu não puder ajudar a outra pessoa, eu prefiro nem falar nada. Mas realmente o vídeo ficou meio confuso, difícil de entender. Percebeu que riqueza que tem nesse feedback? Mas por quê? Porque eu fiz uma pergunta. Esse é um outro aprendizado que eu tive muito grande. Às vezes a gente tem mania, a gente tem vontade de reagir a tudo. A gente reage aos nossos corações, às nossas emoções, mas a gente perde a oportunidade de fazer uma pergunta, porque quando você faz uma pergunta, você não está julgando, você não está criticando, você não está degredindo a imagem de ninguém, você se coloca na posição de humilde, de perguntar apenas e buscar um esclarecimento. E teve um outro caso de um aprendizado melhor ainda. Pessoas importantes na minha vida, pessoas íntimas, me convidaram para um jantar. E eu fui nesse jantar e chegando lá, a pessoa pegou esse vídeo e colocou na tela da televisão. E aí o pessoal deu gargalhada, porque eles não estavam entendendo nada do vídeo. E aí, como tinha mais pessoas, né? Aí as críticas vieram mesmo. Quando você gravou esse vídeo, o que você estava sentindo? Você fumou um baseado? O que você falou na cabeça? Não dá para entender nada, não. Tentei. Conversei com a minha esposa aqui e tudo, mas não conseguimos entender nada. Como é que a pessoa fala de boca fechada e tudo? E aí foi assim, aquela gargalhada imensa, sabe? A sala toda sorrindo, todo mundo dando gargalhada. E eu também entrei no meio dessa gargalhada e eu ri demais da conta também. Porque aí eu vendo a reação deles e vendo o vídeo, realmente, porque esse vídeo cai de uma pessoa de paraquedas assim, não tem um contexto de onde começou nem nada. Apesar que tem a descrição do vídeo que explica muito, né? Mas as pessoas vão prestar atenção no vídeo, na descrição de imediato não. E isso traz um aprendizado muito grande. Eu fiquei muito feliz, tá, com isso. Primeiro pelo seguinte, já observando a comunicação não verbal e como as pessoas reagem às situações, na leitura de um livro eu tive um aprendizado muito rico que é o seguinte: quando a pessoa está caminhando na calçada e cai, toma um escorregão, e ela levanta e começa a rir dela mesma, revela tão bom como essa pessoa está bem com ela mesma. Porque a pessoa pode cair, tomar um escorregão, e ela levantar irritadíssima, nervosa, né? E xingando todo mundo e tal, e sair morrendo de vergonha. Então, a mesma situação revela muito como são as pessoas. Quando a pessoa está bem com ela mesma, que ela começa a rir do seu escorregão, dos seus tombos, isso mostra que essa pessoa já evoluiu muito na questão de necessidade de aprovação, como o outro vê, a sua autoestima, entendeu? Então isso revela muito sobre ela mesma. Uma pessoa que está cheia de complexos, está cheia de trauma, vergonha, timidez, tem muita necessidade de aprovação, pessoa que está muito irritada, ela vai sair xingando por ter caído, vai estar sempre culpando alguém. E pessoas que estão mais alegre, mais descontraída, feliz, ela vai dar gargalhada dela mesma e vai levantar e segue a vida. E foi assim que eu me senti. Isso mostra o quanto que eu já estou melhor do Wagner que era no passado, o quanto eu evoluí nesse quesito das minhas emoções, das minhas dores essenciais, né, dos meus traumas, né, das minhas crenças limitantes. E eu estou gravando esse vídeo aqui, vai de encontro ao meu propósito mesmo de estar fazendo essa criação, o quê? Porque eu, como você, como diversas pessoas,
Passamos por diversos momentos de dor e de sofrimento ao longo da vida. E tem um código que eu aprendi na Bíblia, muito riquíssimo, que é o seguinte: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O outro diz o seguinte: meu povo padece por falta de conhecimento. Então, pegando esses dois versículos, de onde vem a liberdade? Vem da verdade. A verdade é conhecer a nossa verdade, quem nós somos e por que nós estamos passando por isso. E quando você pega o meu povo padece por falta de conhecimento, então todo sofrimento quer dizer que é a falta de um aprendizado. Então isso me fez mudar a forma que eu vejo os meus problemas. Toda vez que tem algo na minha vida que não está legal, que eu vejo que é um problema, algo que eu tenho que resolver, ao invés de eu ficar triste, eu controlo a minha emoção e começo a ficar grato, porque eu tenho que aprender algo sobre isso. E aí eu vejo nas minhas orações, converso com Deus, né, na minha intimidade com Deus, perguntando qual que é o aprendizado que eu preciso obter daquela situação para que eu volte a estar feliz e não ter a sensação de estar padecendo. E como eu vejo que eu me libertei de muito sofrimento ao longo da vida, eu resolvi criar esse canal e compartilhar esses aprendizados com vocês e devolver isso como graça, como agradecimento a Deus por todos os desafios que eu superei, tá? E assim eu vou continuar gravando outros vídeos. Se você gostou, se está fazendo sentido para você, dá um ok aí, dá um like, né, que mais pessoas vão assistir esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, faça comentários, tá? Vocês, no decorrer desse vídeo, eu espero que tenha mostrado para vocês o quanto os feedbacks, os comentários nos ajudam a construir um eu melhor para nós mesmos. Quando você está aberto a receber críticas, você cresce demais da conta. Porque na verdade as outras pessoas, quando a gente está aberto, né, à avaliação do outro, às críticas do outro, os feedbacks do outro, quando o nosso coração está ensinável a isso, todas as outras pessoas funcionam como um espelho. E quando você está diante do espelho, você vai se retocando, cuidando do cabelo, né, e tal, fazendo sua maquiagem e tudo. E quando você está com o coração bem humilde, aberto ao aprendizado, todas as pessoas têm algo a te ensinar. Então faça os comentários aí, ajuda a gente a criar essa corrente do bem, tá? Que Deus abençoe a sua vida e a minha também. Um grande abraço.